Fala, tá na Aca e que a Selic tá despencando? Eu sei que você já percebeu, mas será que com essa queda brutal da Selic ainda existe algum tipo de investimento em renda fixa que o brasileiro ama, que vale a pena investir, Tanacão? E existe um melhor que os outros, inclusive. Tanacão, e sempre existe um título que é melhor em determinados momentos. E o Stuberger, que é um dos melhores gestores desse Brasil, do fundo Verde, a Verde Asset, que inclusive fica no mesmo prédio da EQI Investimentos, que é a corretora do japonês, lá na Faria Lima. Ele falou o seguinte, Brasil, que a taxa de juros Selic, que estão prevendo a 9%, ele vê com uma bela taxa e já está embutido o risco Lula. Só que, Brasil, ele falou de uma melhor renda fixa. E para vocês terem uma ideia, como esse cara é brabo, ele foi o único fundo que devolveu o dinheiro para os seus cotistas, porque ele tinha muito dinheiro, todo mundo querendo colocar dinheiro nesse fundo, e lá em 2014 ele devolveu aproximadamente entre 5 e 7 bilhões de reais para os seus investidores, porque ele queria ser menor, porque no Brasil ainda é difícil o fundo crescer muito, né? Uma coisa é performar com um fundo relativamente pequeno, outra coisa é performar com um fundo muito grande. A situação de 2014 para agora, obviamente, mudou muito, né? E hoje ele consegue ter mais liquidez, mas o mercado financeiro no Brasil ainda é baby. Sempre pensa nessa conta aqui, é 3, 2, 1. O Brasil representa 3% do PIB mundial, 2% da renda fixa mundial e só 1% da renda variável mundial. Então nós somos babies. E aí, obviamente, ele preferiu falar, mano, para manter aqui a nossa performance, vou devolver o dinheiro para vocês. E para vocês terem uma ideia, como esse maluco é brabo, ele teve uma performance muito parecida com o fundo IP de ações, IP Participações, que desde 1994, que foi a sua estreia, rendeu 24.000%, e o Verde está com esses exatos 24.000% também. E se você tivesse colocado R$100 mil em 94 na mão do IP ou colocado R$100 mil em 97 na mão do Stuberger, você teria hoje 24 milhões de reais. É muito dinheiro, né, Tanaka? Só que você ia pagar um montão de imposto também, que aí você ia ficar muito boizão, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o cara é brabo e ele escolheu uma renda fixa melhor, e é por isso que é importante vocês escutarem. Eu sei que a maioria do público do japonês aqui é pessoa física, e pessoas físicas que somos, nós somos soberbos. A gente não escuta ninguém porque a gente acha, se eu posso investir com meus próprios dinheiros, por que eu vou escutar um cara? Por que eu vou pagar a taxa de administração para o cara? Mas só para vocês terem uma ideia, hoje, mais ou menos a cada 4 empresários, 3 deixam dinheiro na mão do Stuberger. Então, se você frequenta High Society, fundo é visto como uma grife mesmo. Você fala que está investindo aonde? Deixando meu dinheiro com o Stuberger, com o Apel, lá do ex-Safra. Então, tem vários gestores hoje que são muito renomados, que a classe social altíssima deixa o dinheiro na mão desses caras e eles transformam o dinheiro deles. Então, é sempre importante ter humildade, humildade, humildade. Como diria o padre Marcelo Horst, e você aí do outro lado entender o que esses caras fazem. Cuida do seu dinheiro sozinho? Beleza, mas escute, é de graça. Tem cartas que esses caras mandam para o mercado, é só escutar e não precisa operar, porque eu sei que você sempre se acha o bonzão desse mundo. Só um adendo em relação aos fundos, é só você pensar que esses caras têm 30, 40, 50 caras, por exemplo, a EQI Asset, que é parte da Asset da EQI Investimentos, lá tem hoje umas 60 pessoas. Os malucos são bravos em programação, em macro, juros. Tem o melhor economista do Brasil, Stefan Vraus, o maluco é bravíssimo. Então, obviamente, eles vão ser melhores que nós, né? Vão errar, mas é interessante você olhar a história do fundo ao longo do tempo e comparar, inclusive, a sua performance com a desses caras. Não é só um ano ou só um mês, não, né? Joga na linha do tempo e vê se você está performando melhor. Se estiver performando melhor, continue todo o sucesso desse mundo. Mas vamos entender qual tipo de renda fixa ele escolheu como melhor. Todo santo dia alguém quer matar a tal da renda fixa, né? Mas aqui no Brasil ela é quase imatável. O cara da luva de preto é imparável, é incansável. A bichinha não morre, parece barata, que tentam matá-la, e quando você vê, a bichinha já ressuscitou e está levando a palavra por todo lugar. Por que isso acontece? Porque aqui no nosso Brasil o risco ainda é muito grande, não só no Brasil, né? Em diversos países.
principalmente emergentes, a sensação de risco para quem está investindo em nós, meros mortais, é muito maior. E por isso a renda fixa precisa ser tão elevada para ser mais atrativa, principalmente para os gringos trazerem dinheiro aqui para o nosso Brasilzão velho. A gente sabe que a gente viveu na década de 90 uma hiperinflação, todo dia era trocado os preços, todo dia aumentava. É muito parecido com o que está acontecendo na Argentina ainda agora, nesse momento. Então a gente sabe que o Banco Central acaba utilizando a taxa Selic, por isso que ela também aumenta, feito uma vaca doida, para poder controlar a inflação, e tem dado certo, né? Tanto é que a taxa Selic tem despencado nos últimos meses / anos. Isso por quê? Porque não está havendo mais a necessidade de deixar a Selic tão alta, porque a Selic alta, de fato, é ruim para o país, é bom para o rentista, porque o rentista deixa o dinheiro dele lá ao invés de colocar na economia real. E é uma conta bastante besta, né? Porque para você investir em um negócio, você tem que ter um retorno para você. E se esse retorno for muito pequeno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%, ainda não vale a pena o camarada investir, sendo que se ele deixar o dinheiro na renda fixa, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que isso. Enquanto isso, ele pode estudar outras alternativas de ganhar dinheiro. E por isso que é muito importante que a taxa Selic sim caia, desde que esteja dentro ali do controle do Banco Central, para que os investimentos venham mais para a economia real do que fiquem parados de fato, né? Então isso é bom para o país. Mas o que tem acontecido nos últimos tempos é que quem investe em renda fixa não está sabendo mais o que fazer. Será que é bom investir no pós-fixado, no pré-fixado ou na inflação? E aí a gente pode passar para esse próximo passo, que é os 3 tipos de renda fixa. Então a gente tem 3 tipos de renda fixa. A gente tem o pós-fixado, pré-fixado e os tais híbridos. Os híbridos são IPCA+, e CDI+. Então vamos começar entendendo qual é esse pós-fixado e como você consegue enxergar na sua corretora qual é esse danado desse título. Os pós-fixados vão seguir a taxa da variação do CDI, que é muito próximo à variação da taxa Selic. Então, toda vez que você encontrar na sua corretora 100% do CDI, 110% do CDI, 120% do CDI, você obviamente conclui que esse título vai variar conforme a variação da taxa Selic, Brasil. E aí a gente tem um número X no final, que cada vez que cai a taxa Selic, esse título vai ficando menos atrativo. Então, hoje, o menos atrativo é o tal do pós-fixado, mas ele é extremamente importante para a sua carteira e eu ouso dizer que quase sempre é melhor você manter uma parte mais pós-fixada do que nos outros 2 títulos que eu vou contar para vocês. E aí a gente tem os pré-fixados. Nos títulos pré-fixados, como o nome já diz, você já sabe de antemão quanto o seu título vai render por ano até chegar ao seu vencimento. Então, por exemplo, 13% por ano em 5 anos. Então, todo ano o seu dinheiro vai crescer 13%. Então, no primeiro ano, 13%, segundo ano, 13%, 14%, 13%, e assim por diante, até o título ter o seu vencimento. O grande risco do pré-fixado é a explosão da taxa de juros, como a gente viu recentemente. Se você tivesse um título pré-fixado de 0 até 14%, você ficaria triste e decepcionado, porque o seu dinheiro passou um tempo rendendo menos do que a taxa Selic, ou se você tivesse deixado o dinheiro na conta da Nubank, por exemplo, parado. Mas isso aconteceu e sempre acontece durante uma janela. Só que qual é o grande risco? Acontecer também utilizando o mesmo exemplo, que aconteceu de tudo errado na Argentina, essa explosão na taxa de juros. Se a taxa de juros aqui do Brasil explodisse, se você tivesse prefixado, por exemplo, a 15%, e a taxa de juros fosse para 20%, você deixou de ganhar dinheiro também. Então esse é o grande risco do pré-fixado. Mas de qualquer jeito é sempre bom correr esse risco também do pré-fixado com uma parte da carteira. Eu vou até no final mostrar para vocês uma proporção que é bem idiota, mas sempre faz sentido em todas as épocas do mundo. Quem prefixou acima de 12,68 está ganhando o famoso 1% ao mês. E graças a Deus, os clientes do japonês estão ganhando muito dinheiro com os tais dos pré-fixados, mas como falei, só uma parte da carteira. E tem esses híbridos que são IPCA+, e CDI+. Eles são híbridos porque eles têm uma parte pós
que é o IPCA, que vai oscilar conforme o IPCA, e tem uma taxa pré-fixada, como agora a gente está tendo no Tesouro Direto, aproximadamente IPCA quase 6. Então a gente tem o IPCA mais 6, taxa pós e taxa pré-fixada, e por isso eles são híbridos, do mesmo jeito que funciona o CDI+. Você pega a taxa Selic, que hoje está 10,75, está hoje CDI mais 2, CDI mais 3. Então você pega 10,75 mais 3%, e aí você tem esse tal híbrido relacionado ao CDI também. Então hoje a gente tem esses 3 tipos de investimento para você fazer na renda fixa, e o que nos leva ao próximo passo: qual que é o melhor para a gente investir agora? Recentemente o Stuberger, que é um dos maiores gestores brasileiros na atualidade já há bastante tempo, eu não entendi o que ele falou. O bichão declarou que ele prefere o título de IPCA+. Por quê, Japão? Eu já tinha falado isso para vocês há uns 3 meses atrás, aproximadamente. É o que eu estou migrando também os investimentos dos meus clientes atualmente. Também não resisto a um pré-fixado safado, que às vezes saem umas taxas muito campeãs, e a gente tem que deixar desbalancear a carteira momentaneamente para voltar a balancear lá na frente. Só que Brasil IPCA+, é preferência também do japonês. Eu expliquei para vocês o seguinte: por quê? Porque com o pré-fixado já diminuiu muito a margem que a gente tem para a gente ganhar dinheiro com a marcação a mercado, visto que é muito difícil você conseguir um título nos próximos anos que vão te pagar 13%, 14%. Tem um asterisco aqui que eu vou aproveitar para falar agora, para nenhum mongong eu comentar depois. E os títulos pré-fixados, eles aumentam muito com a sensação de risco do mundo. Então, se tiver uma desgraceira no mundo, esses títulos podem ir muito para cima, ou se a gente tiver um risco político, que é o que a gente sempre tem e o que mais corre sempre aqui no Brasil, a gente também pode ter essas taxas muito elevadas. Aí tudo que eu vou falar para vocês agora, a gente pode esquecer. Mas hoje, o que a gente está vendo hoje, a gente tem que ter um cenário base para a gente trabalhar, é que não vai dar para ganhar tanto dinheiro mais com a tal da marcação a mercado. Agora, nos títulos IPCA+, Brasil, esse aí tão topzera. Isso nos leva a entender por que o título de IPCA+, está muito interessante atualmente. Primeiro motivo, porque o IPCA+, está bastante interessante. Eu vou até puxar um exemplo que eu dei lá no começo, porque o Banco Central acaba utilizando a taxa Selic para segurar a inflação. Eu sempre dou esse exemplo, né? A inflação é o cachorrão e a taxa Selic é o que? A força que o Banco Central ou o dono emprega na coleira para poder conter esse avanço da inflação. Como a inflação correu muito, o Banco Central teve que imprimir uma força maior e teve que aumentar a sua força. Então aumentou a taxa Selic. E aí do mesmo jeito agora que a inflação está mais suave, ele está soltando ali gradativamente a força aplicada nessa coleira, nessa corrente, e aí começa a voltar os estímulos para a economia, voltar o consumo e toda essa animação brasileira, porque a taxa de juros fica menor, fica mais barato construir, fica mais barato tudo, mais barato dívida, então fica tudo perene. A gente não está nesse momento ainda, tá bom? Está numa taxa bastante gordinha, principalmente por conta do tal do risco Lula que o Stuberger bem falou. Ele acredita que 9% de taxa de juros está um título bem precificado, visto que a gente ainda tem o risco Lula no comando do país, né? Então, a gente tendo essa taxa de juros a 9%, a inflação também pode começar a andar um pouquinho mais, né? Porque tudo fica um pouquinho mais barato. E aí, se a inflação voltar a subir, a gente tem a melhora dos títulos da inflação. E aí você pode pegar títulos IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 10, como está rolando agora aqui na EQI. Inclusive, se você precisar de ajuda com seus investimentos, o Japonês é só de uma corretora, a EQI Investimentos, e aqui a gente consegue ajudar investidores a cuidarem melhor do seu dinheiro de uma forma totalmente gratuita. É só chamar aqui embaixo, quer ajuda com a assessoria, que a minha equipe liga para você. A gente faz ali uma segunda opinião médica dos seus investimentos sem custo nenhum. Então, se a gente pega uma taxa de IPCA mais 10, como exemplo, só para facilitar a conta, então, se a gente pega uma taxa como essa, IPCA mais 10, previsão do Fox também para a inflação de 3,75 até o final do ano de 2024 na inflação. Então, se pegar um título IPCA mais 10, isento nesse caso, você vai ter 3,75. Lindo, maravilhoso. E no Tesouro Direto você vai ter aproximadamente quase 10%, que vai ser maior que a taxa Selic provavelmente até o final do ano, porque como eu falei para vocês, a perspectiva é que a taxa de juros chegue a 9% até o final desse ano. Só que a grande lindeza maravilhosa desse mundo não é
Isso, Brasil, não é só a taxa, é sim a marcação a mercado. E dá para ganhar muito dinheiro em renda fixa, como se fossem ações, como dá para perder dinheiro também. Então tem que ter muito cuidado ao alocar dinheiro nesse tipo de título, porque você pode, como eu falei para vocês, ganhar muito dinheiro e perder muito dinheiro. Vamos utilizar um exemplo que eu sempre utilizo aqui para os meus clientes entenderem o que é esse trem. Então, imagina, a gente tem um gráfico aqui, ó, que é o preço e aqui a gente tem o tempo. Então, qualquer título de renda fixa vai sempre de A até B num determinado tempo, né? Que você definir 4 anos, 5 anos, 6 anos. Ele sempre vai te entregar o prometido. Só que, Brasil, se você carregar até o vencimento, isso quer dizer que nesse período você não pode vender o seu título, tá bom? Para você ter garantido essa taxa. Agora, no meio do caminho entre A até B, você tem curvas, Brasil. Uma hora o seu carrinho vai correr mais e outras horas vai correr menos. Às vezes tem que ficar paradinho ali para poder chegar no mesmo tempo nesse ponto final da largada, que é o ponto B. Então, momento que a gente está vendo que a gente vai viver ainda trabalhando no cenário base, é que esses títulos eles devem valorizar muito, como já muitos estão valorizados. Isso porque a sensação de risco deu uma diminuída, e quando diminui a sensação de risco, as taxas são menores, só que os preços valorizam muito, Brasil. Então, nesses momentos que acelera, como a gente está vendo o nosso carrinho, a gente consegue vender muito bem os títulos. Por quê? Porque nesses momentos as taxas baixam muito já. Então, se você tiver um título pagando muito bem, é óbvio que esse título vai valer mais no mercado secundário de renda fixa. Se a sua corretora não tem, ou pergunta para o seu assessor frequentemente, e aí, mano, quanto está valendo minha renda fixa aí? Vale a pena a gente fazer uma troca? E aí ele vai te falar se sim ou se não. Mas sempre é importante você observar também se tem uma taxa melhor para você entrar, né? Porque se você tiver uma taxa que está pagando muito bem, de repente não vale a pena você trocar esse título. E aí tem momentos também que a gente pode viver, se a taxa de juros disparar e o risco aumentar, que a gente vai conseguir comprar melhores taxas no mercado do que se você vender no secundário. E aí também não faz sentido nenhum você vender. E eu falo cuidado, porque nesses momentos é que dá uma cagada na nossa vida, né? A gente tem que vender e vende no prejuízo, aí fica triste, chora no banho porque perdeu dinheiro na renda fixa também. Então a regra é clara, se tiver um risco muito grande, os títulos vão valer menos, mas as taxas vão ser maiores. Agora, se a sensação de risco diminuir, a gente tem que as taxas diminuem também, só que o preço, Brasil, dá uma vrauseada bastante linda, e por isso que esse título é bastante interessante, lindo e maravilhoso nesse momento que a gente está vivendo.